Prosseguindo no nosso estudo do breve catecismo de Westminster, agora nas perguntas 41 e 42, nós vamos estudar sobre o resumo da lei moral e o resumo do decálogo dos 10 mandamentos. Vamos lá? Pergunta 41. O resumo da lei moral. Onde está a lei moral resumidamente compreendida? A resposta: a lei moral está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos. Pergunta 42. O resumo do decálogo. Qual é o resumo dos 10 mandamentos? O resumo dos 10 mandamentos, ou decálogo, é amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, essas são as duas perguntas e, como elas falam de resumos, nós vamos tratá-las nesse estudo com o mesmo ímpeto, com a mesma ênfase e da mesma forma, tratando com os irmãos, para que fiquem evidenciadas essas verdades em nossos corações. Vamos lá, então. Quando nós falamos em um sistema legal da lei moral, nós estamos falando lá no Antigo Testamento, lá no conteúdo da lei do Antigo Testamento dos judeus, que naqueles conjuntos de normas do Antigo Testamento que eles designavam de Torá. Essa palavra Torá, que significava lei, significava também um conjunto de instruções da lei de Deus para o seu povo, que foi dada também e balizada lá no Sinai, no Velho Pacto, simbolizada também com os 10 mandamentos, onde se tinha lá a lei moral. E se você observar nesses 10 mandamentos e no conjunto de toda a lei, com várias ramificações desta lei moral, os 5 primeiros mandamentos, ele falam da relação entre Deus e o homem. E os últimos 6 mandamentos falam da relação moral entre o homem e o seu próximo, no sentido de fraternidade, de irmandade geral. Mas quando nós falamos da lei, na lei no sentido mais amplo, nós falamos também de todos daquelas leis que gravitam em torno desta lei moral, desse conjunto de leis que servem para balizar e serviu para balizar o caminho do povo de Deus dentro do Antigo Testamento. Eram leis que estavam balizando o caminho do Senhor, que, simbolizadas pelos 10 mandamentos, eram a lei que significavam o cumprimento das ordens de Deus para o seu povo no Antigo Testamento. O resumo da lei moral estava contido naquele decálogo, naqueles 10 mandamentos, nos quais os homens tinham que cumprir os desígnios. As normas legais, a serem obedecidas, eram, na realidade, dádivas para o povo de Deus, que ali no Monte Sinai, muito mais do que receberam aquelas leis, eles também fizeram um pacto com Deus, um pacto de obediência e um pacto de servir a Deus, de andar diante do Senhor
em retidão, e assim eles foram retirados e salvos do Egito para servir a Deus. Então, essa lei do Senhor, ela manifesta a graça de Deus para aqueles que foram eleitos por Deus. E o objeto dessa lei era a misericórdia do Senhor e de uma eleição que era inexplicável, porque todos os homens eram pecadores. Essa lei, ela era ética, e ética para o Antigo Testamento, porque todos deveriam servir ao Senhor de coração, mudando as suas atitudes. E essa ética, ela originou também a ética do cristianismo, dando autoridade ao crente do Novo Testamento como uma autoridade divina que no Novo Testamento se estabelece também pela Escritura. Então, irmãos, não há serviço a Deus sem obediência, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas uma obediência que é espontânea e também impositiva, porque a lei assim impõe. Então, irmãos, há servos de Deus que servem o Senhor por obrigação. Outros servem por interesse, algum interesse, e outros servem ao Senhor por amor. E nesse decálogo nós vemos que as pessoas devem servir ao Senhor por amor nesses 10 mandamentos. Os decálogos, ou os 10 mandamentos, são o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não, lembra-te do dia de sábado, ou do dia de descanso, né? Que nosso sábado é o domingo, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás nele toda a tua obra. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o servo e a serva, nem o boi do teu próximo, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, esse é o decálogo, esse é o resumo da lei, dessa lei moral, dessa lei que está em toda a Torá, em todo o Antigo Testamento. Mas, na pergunta 42, existe outro resumo. O resumo desse decálogo, que é o amor. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 22, no versículo 37, nos fala, esse é o resumo. E qual é o resumo disso tudo? É o amor. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao nosso próximo, né? E ao teu próximo, como a nós mesmos. Esse é o resumo do decálogo. Enquanto que toda a lei se resume no decálogo, o decálogo se resume agora no amor. No amor a Deus e no amor ao nosso próximo. Jesus, então, estava transportando todos os princípios do decálogo para o interior de um novo israelita, que agora é o cristão, que está fazendo a lei, né, julgar e condenar a concepção mental de pecado, né? Então é muito mais complexa essa concepção. Lá em Mateus capítulo 5, de 27 a 28, o Senhor fala, olha, você não ouviste o que foi dito, não adulterarás? Ou seja, ele pega um dos mandamentos, mas ele fala, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Ou seja, quando ele passa os 10 mandamentos pelo crivo do resumo dele, que é o amor,
ele agrava muito mais esta concepção, porque agora não é só o que está escrito meramente no papel, mas agora é muito mais que isso. Passa-se pelo interior do coração, ou seja, o decálogo agora está dentro do interior do novo israelita, do cristão, que tem que ter uma concepção mental muito mais profunda do que é pecado. Ou seja, o próprio pensar também é pecado. E o amor, então, agora exige muito mais do servo do Senhor, porque os mandamentos agora, eles passam pelo crivo interior de uma concepção muito mais profunda, numa peneira com uma malha muito mais fina que é a malha do amor. Amar a Deus de todo o coração, irmãos. Amá-lo de todo o coração significa amá-lo com todas as potencialidades essenciais, vitais e virtuosas do seu ser. Você já pensou nisso? Todo o seu coração, toda a potência do seu coração, toda a essência vital, virtuosa do seu ser, significa isso. O seu coração sendo colocado à prova para amar Deus com esta natureza. Você consegue amar assim? O Senhor Jesus falou que esta é uma condição para resumir esse decálogo através do amor. Mas, em segundo lugar, é amar Deus com toda a sua alma. Amá-lo com todo o complexo sentimental, emocional, espiritual. Já pensou? Amá-lo com a alma, com a paixão emocional, com o seu espírito voltado para Deus. É um amor contundente, envolvente, irrestrito, apaixonado por Deus. É isso que o Senhor exige de você. Você está pronto para apaixonadamente amar o Senhor, envolvendo você, o seu ser, mais profundamente possível, as partes mais abissais da sua alma? É isso que o Senhor exige de você. Mas, em terceiro lugar, amar a Deus de todo o seu entendimento. É amá-lo com inteligência, com raciocínio, com pensamento, com memória, com razão, com ciência, com arte. Em resumo, é amá-lo perfeita e completamente, é usando a cuca, é usando a mente, é usando a razão, o raciocínio, a inteligência, é botando a cabeça para funcionar, o entendimento, colocando numa primazia intelectual, colocando o seu intelecto para trabalhar, para dizer que Deus tem primazia na sua vida. É isso que o mandamento exige de você. Você tem feito isso? Você está pronto para fazer isso? Amar também o próximo como a você mesmo. Sabe o que significa isso? É eliminar barreiras, fronteiras entre o que é meu e o que é teu, entre eu e os outros, entre os meus e os outros, entre somente pode ser um e Cristo no corpo eclesial. Ou seja, irmãos, é entender que existe o próximo e o próximo tem que ser amado como eu me amo. Não pode ter diferença. Isso é a base da lei dos profetas. Eu consegui amar o outro. É deixar de ser egoísta, tomar vergonha, entender que eu tenho que amar o outro, deixar de egoísmos, de olhar só para o meu umbigo, mas entender que existe o meu irmão e o meu irmão precisa também de ser amado, de ser priorizado dentro das coisas de Deus. Já pensou a profundidade desse resumo do decálogo? Coração significa amá-lo com as potencialidades vitais
elementais lá do que bate da minha vida, da minha essência, na alma, no sentimento, das paixões emocionais, no entendimento, é com a minha razão, com a minha inteligência, raciocínio, e o próximo como a mim mesmo, é eu entender que existe o outro sem egoísmo, me apaixonar também pelos meus irmãos em Cristo. Isso é o resumo do mandamento, e isso eu tenho que receber esse desafio e fazer desta maneira. É esse o resumo também do decálogo através do amor. Que o Senhor abençoe você para entender esses dois resumos. O primeiro é o decálogo, os 10 mandamentos, que é o resumo de toda a lei e dos profetas, que são 10 mandamentos. E o resumo dos 10 mandamentos, que é o amor. É o amar Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, e o próximo como a nós mesmos, que é o resumo pelo amor de toda a lei dos profetas. É esse o mandamento que o Senhor nos dá. Eu gostaria que com as suas palavras você dissesse onde está resumida a lei moral. E qual é o resumo do decálogo? São duas perguntas que nós acabamos de falar agora. Com as suas palavras, você, por favor, resuma para a gente, para que possamos, então, crescer no conhecimento do Senhor Jesus e do que foi falado agora nessa nossa conversa. Amém? Amém. Agora, irmãos, nós queremos orar pela igreja, por você. Queremos orar por todos os pedidos. E nós lembramos da Igreja da Fontinha, da sua causa na justiça. Lembramos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Lembramos de todos os pastores, presbíteros, diáconos desta igreja, para que o Senhor abençoe a nossa igreja do Brasil, nosso presbitério de Bento Ribeiro, as igrejas filiadas, seus pastores, seus oficiais, para que o Senhor nos abençoe nessa rica missão de pregar o Evangelho, e aqui na nossa igreja local, nas nossas lutas, na nossa luta de evangelizar, nessa nossa causa na justiça que nós temos, de reconhecimento do IPTU da igreja, para que o Senhor também nos abençoe e nos dê a vitória. Abençoe o nosso advogado, o reverendo Vladimir, seja com todos nós, seja com o conselho da nossa igreja, nos abençoando, a junta diaconal, a nossa SAF, o PH, os nossos jovens, a nossa UPA, a nossa UCP, o nosso coral, seja com os nossos idosos. Eu lembro daqueles que estão sem condições de vir à igreja, acamados. Lembro da dona Dalva, da dona Maura, e da dona Elzinha, de outras irmãs mais, né, que nós sempre estamos citando o nome, e gostaríamos que essas irmãs pudessem ser sempre lembradas pelos irmãos, e de todos os membros da nossa igreja, pelos quais nós sempre também estamos lembrando da nossa membresia de maneira geral, colocando diante do Senhor todos aqueles que sempre estão pedindo oração e intercessão para que o Senhor abençoe a cada um de nós. Vamos então agora buscar em oração pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Vamos colocar as causas de enfermidades familiares nas mãos do Senhor. Oremos então. Querido e amado Deus, nós queremos orar, Pai, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pelos seus sínodos, presbitérios, Pai, pelos seus pastores, pelos seus oficiais, presbíteros, diáconos, missionários, Pai, no Brasil e fora dele, Pai, para que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus, nos guarde e dirija essa igreja, Senhor,
para que essa igreja seja poderosa na pregação do Evangelho, juntamente com o nosso sínodo, o sínodo do Guanabara, juntamente, Senhor Deus, também com o nosso presbitério, o presbitério de Bento Ribeiro, seus pastores, seus oficiais, presbíteros, diáconos, Pai, o nosso seminário Simonton, Senhor, que também forma todo ano, Senhor Deus, pastores que vão também trabalhar na tua obra, na tua causa, Senhor Deus. Nós entregamos a tua igreja nas tuas mãos, Pai. Mas particularmente a tua igreja da Fontinha, seus oficiais, seus presbíteros, seu conselho, sua junta diaconal. Oramos, Senhor Deus, pelas sociedades internas, sua SAF, sua UPH, seus jovens, seus adolescentes, suas crianças, Pai, todo o seu coral, sua escola dominical, todas as sociedades internas, Pai, clamamos por essa igreja. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Pai, para que o Senhor nos abençoe nas nossas questões, seja com o nosso advogado, nessa causa na justiça que nós temos, Senhor. Seja, Senhor Deus, com aqueles que são mais idosos, enfermos, Pai, para que o Senhor nos abençoe, Senhor, nessa pandemia, seja conosco, seja com aqueles que passam por enfermidades, por aqueles que pedem, Senhor Deus, oração, Senhor, visita os nossos lares, visita, Senhor, aqueles que precisam da intervenção do Senhor. Seja, Senhor Deus, com o teu povo, seja, Senhor Deus, com a tua igreja, seja, Senhor, com aqueles que precisam da sua intervenção, Senhor. Visita os lares, Pai, seja conosco. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força e na consolação do Espírito Santo. Amém. Amém, querido irmão e irmã, que Deus abençoe a todos. Amém.